Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui na nossa live. E estamos firmados, nesse propósito do mês de maio. Todos os dias estamos falando a respeito desse tema, aprendendo sobre dons espirituais. E acredite, gente, um mês inteiro falando de segunda a sexta a respeito desse tema, você pode ter certeza que não conseguimos abranger nem 20%, nem 10, 20% do que seria a profundidade do tema, a profundidade de tudo que deve ser tratado nesse período, tudo deve ser tratado a respeito desse assunto. Mas, mesmo assim, muito conteúdo já está sendo construído, muito conteúdo já está sendo gerado aqui nas lives, tá bom? Importante que você saiba que essas lives estarão lá no nosso canal do YouTube, então você pode entrar no nosso canal do YouTube, nos acompanhando lá, sempre tem informações, sempre tem vídeo, sempre tem material entrando nesse canal. No link aí, o link desse canal tá na bio aí do nosso Instagram, tá ok? Falando a respeito desse tema, veja bem, o tema é aprendendo sobre dons espirituais. Queridos, você sabia que grande parte dos problemas ligados à desistência das pessoas com relação à igreja local, com relação à vida em comunidade cristã local, falando, a uma vida congregacional, grande parte das desistências estão ligados à incoerência no exercício dos dons ou à ignorância no exercício dos dons. Então, se por um lado existe uma falta de conhecimento, por um outro lado existe uma imaturidade de quem conhece. Então você vê pessoas não conhecendo e você vê pessoas imaturas ao conhecer, exercendo de forma errada. Então, dentro dessa ideia a gente encontra dois problemas. Nós encontramos o problema da ignorância e encontramos o problema da imaturidade. Pega esses dois problemas, porque com base nesses dois problemas, você vai ver como resultado disso desistências. Você vê como resultado disso pessoas que começam e param no meio do caminho. Você vai ver como resultado disso pessoas que pensavam de uma forma nobre a respeito de uma vida e de repente ao entrar, ao conhecer, ao experimentar uma vida congregacional mais próxima, ele começa a tocar nessas realidades da imaturidade, das meninices. Por exemplo, quando você olha na Bíblia, a Bíblia fala no livro de Coríntios. Coríntios era uma igreja que operava muito nos dons. Porém, quando Paulo ele entra e começa a escrever a igreja de Corinto, você vê ele não impedindo o exercício dos dons, mas você vê Paulo na primeira carta aos Coríntios, primeiramente, ele não está impedindo o exercício dos dons, ele está simplesmente amadurecendo o exercício dos dons. Então, veja bem, os dons é para esse tempo? Claro, é para hoje. É uma ferramenta que você recebe da parte do Senhor no primeiro dia em que você teve um encontro real com Ele. O que a gente pensa? A gente pensa a vida cristã como uma carreira ministerial. Então, primeiro, aceito Jesus. Segundo, batizo nas águas. Terceiro degrau, sou batizado no Espírito Santo. Quarto degrau, eu vou fazer um treinamento ou eu vou fazer alguma coisa e vou ser treinado a ser um líder, alguma coisa do tipo. Quinto, eu me torno talvez um evangelista, talvez um discipulador, talvez um diácono. Sexto, já estou me tornando pastor. Sétimo, já estou me tornando a quarta pessoa da Trindade. Oitavo, já sou um semideus. Então a gente tem uma mentalidade de plano de carreira. Você está entendendo? Um plano de carreira evangélico. Aí eu venho e falo para você que não é assim. Porque não estou falando, aprender sobre dons espirituais, nós não estamos falando de um plano de carreira onde eu estou subindo de cargos na minha denominação. Dons espirituais fala de alguém que
descobriu o que Deus colocou no espírito dele, uma habilidade e um dom dentro dele, e ao receber e ao entender a respeito dessa habilidade, desse dom que ele já possui no primeiro dia, ou seja, o dia que você nasce de novo, você recebeu tudo o que você precisa para toda a sua caminhada cristã. Você está entendendo? Pastor, eu recebi tudo, sim. Então, a partir desse momento, não estou buscando um plano de carreira evangélico. A partir desse momento, eu preciso conhecer e amadurecer o que eu recebi. Por isso que é muito importante você saber que você já possui da parte do Senhor, que você já tem da parte do Senhor. Não é um plano de cargos. É um reconhecimento, sabe? É uma maturidade. Então, o papel de todo ambiente, toda localidade que você está, o papel dessa localidade é gerar uma maturidade e um reconhecimento. Veja bem, o bebê quando nasce, todo o seu corpo está em conexão. Então não há nenhuma parte do corpo físico do bebê que não reconhece as outras partes, porque todo o corpo está em conexão e essas conexões geram reconhecimento. A grande questão é que esse bebê vai crescendo e gerando uma maturidade nos movimentos, gerando uma maturidade nas ações. Sabe, os seus órgãos vão maturando, cada parte do seu corpo vai se desenvolvendo naquilo que o próprio corpo já reconhece que possui. Assim é o ambiente congregacional de alguém que quer viver a partir dos dons do Espírito, porque você tem uma outra escolha. Em alguma live aqui eu já falei sobre isso, que existe toda uma uniformidade quando não se anda no governo dos dons. Ou seja, nós já entramos naquele ambiente, sabemos o que faz, sabendo para onde vamos, o que fazer, toda uma sistemática pronta. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. Mas eu não posso colocar todo mundo para fazer as mesmas coisas dentro de uma visão denominacional se os dons são diversos. Porque eu posso colocar a mão para fazer o que o pé faz? Não, eu tenho que entender a maturidade do funcionamento para que a mão faça o que ela foi chamada para fazer, programada para fazer, e o pé faça o que foi programado para fazer, e os olhos façam o que foi programado para fazer. Tudo isso dentro do quê? Tudo isso dentro de um reconhecimento e de uma dinâmica orgânica. Dentro de uma dinâmica orgânica. Então, qual o papel do ambiente congregacional que você vive? Amadurecer o que você possui. Reconhecer e amadurecer. Aí eu te pergunto aqui, ok, se o ambiente em que eu estou inserido, o papel é amadurecer e reconhecer o que eu possuo, a minha pergunta é para você, você está disposto a passar pelos processos de amadurecimento até que haja reconhecimento? Na verdade, o reconhecimento é natural, instantâneo e automático. Mas você está pronto para passar pelos processos de amadurecimento? Essa é a questão. Porque nem sempre o problema está no ambiente. Às vezes o problema está em nós, na nossa incapacidade de encarar os processos de maturidade. E aí nós olhamos e falamos assim, eu quero fazer, eu quero servir, eu quero estar envolvido, eu tenho um dom, Deus me deu, e você simplesmente se entrega ao querer fazer. Não tem nada de errado querer fazer. O errado, irmãos, é quando você, ao querer fazer, você esteja fazendo fora de uma maturidade. Pastor, o que você está dizendo? Por que você vê tanto profeta falando coisa da carne? Tanta gente revelando coisa que não é de Deus. Tantas pessoas pregando mensagens que não são teologicamente bíblicas. Tanta gente desenvolvendo estratégias que só, de certa forma, prejudicam, não agregam. Por que você vê tantas atividades, serviços que não têm
genuinidade bíblica. Porque não existe a maturidade profética, não existe a maturidade evangelística. Sabe, eu não estou falando de uma perfeição, eu estou simplesmente falando de pessoas dispostas a encarar e falar assim, peraí, eu preciso então caminhar com alguém que minimamente passou pelos lugares que eu estou começando a passar. Por isso que na parábola dos talentos ele falou para aquele que enterrou o talento, por que você não pegou sua moeda e levou para o banqueiro? Porque ele multiplicaria e quando eu voltasse receberia o meu dinheiro em dobro. Porque banqueiro é aquele que minimamente sabe mexer com talento, minimamente sabe mexer com o dinheiro. Então ao invés de enterrar, leve para alguém que sabe trabalhar o dinheiro que você tem. E essa parábola fala dos dons. Então o ambiente tem que ser um ventre. O seu ambiente congregacional deve ser um ventre propício à maturidade do que você está gestando. E o grande problema nem sempre é o ventre. O grande problema, queridos, é que não queremos ser gestados, passando pelos 9 meses, passando pelos processos, passando por aquilo que se faz necessário. Ou quando você começa a exercer alguma coisa, você está debaixo, vamos dizer assim, de um olhar, a partir de um relacionamento. E aqui eu quero entrar num ponto muito importante, que é a respeito de relacionamentos ministeriais. Pastor fala sobre relacionamentos ministeriais. Vamos lá. Primeiro ponto, sabe o que as pessoas falam comigo? Perguntam constantemente. Quando se trata de dons, pastor, para exercer o meu dom e cumprir o meu chamado, eu preciso de alguém para ser minha cobertura? Eu preciso de alguém para me cobrir? Eu vou falar algo aqui muito polêmico, tá bom? Mas vou falar. Gente, entenda uma coisa, nós precisamos devolver a Jesus o que sempre foi de Jesus. Ok? Eu não desejo para mim e para você outra cobertura que não seja Jesus Cristo. Ah, então eu preciso de alguém para ser meu fundamento? O apóstolo Paulo disse assim, que não devemos colocar outro fundamento que não seja Cristo Jesus. Então veja bem, a minha cobertura e o meu fundamento é a mesma pessoa, Jesus. Jesus me cobre. Jesus me fundamenta. Ok? Mas pastor, isso parece muito vago. Entre o processo de cobertura entre a cobertura e o fundamento que é Jesus, existem relacionamentos, níveis de relacionamentos. Aqui entra um ponto muito importante para você que quer fluir nos dons ministeriais, nos dons espirituais, nos dons operacionais. Jesus é a cobertura. Cobertura fala de proteção. Eu posso proteger alguém sem ser a cobertura dele, sem tirar de Jesus esse direito. Você está entendendo? Eu posso fundamentar alguém sem ser o fundamento dessa pessoa. Esse ponto é muito importante. Vou repetir. Eu posso cobrir, ou melhor, eu posso proteger. Cobertura fala de proteção. Eu posso proteger os discípulos, eu posso proteger a partir de um ensino, a partir de um discipulado, a partir de um acompanhamento, sem me colocar como cobertura, dizendo, eu te protejo, mas quem te cobra é Jesus. Eu posso fundamentar alguém com ensinos, com a bagagem, com a experiência, transferindo algo sem me tornar o fundamento. Eu te pergunto, você preferiria que um homem se tornasse sua cobertura e o seu fundamento, ou que Jesus sempre fosse sua cobertura e seu fundamento? Infinitamente melhor que seja Jesus. Então devolva a ele o que lhe é devido. Ele te cobre, ele te fundamenta. Porém, entre esses dois pontos,
cobertura e fundamento, existe algo que eu dei o nome de relacionamentos ministeriais. Ou seja, Jesus é nossa cobertura, Jesus é nosso fundamento, mas nós temos entre esse espaço relacionamentos. E dentro desses relacionamentos, você decide o nível de relacionamento que você vai querer ter com as pessoas que vão se conectar com você na caminhada ministerial. Aí eu te pergunto, as pessoas que você se relaciona, que tipo de relacionamento você quer desenvolver? Ministerialmente falando. Que relacionamento? Você quer um relacionamento de, vamos dar nome, de mentoria? Então, se você tem um chamado na área profética, de repente você começa a caminhar com alguém que tem uma maturidade profética, ou alguém que tem fundamentos apostólicos, e você diz assim, bom, o que eu carrego se comunica com o que essa pessoa carrega, e eu quero desenvolver um relacionamento com essa pessoa dentro desse espaço, cobertura e fundamento, mas o nível de relacionamento que eu quero ter com essa pessoa é de mentoria. O nível de relacionamento que eu quero ter com essa pessoa é de discipulado. O nível de relacionamento que eu quero ter com essa pessoa é de paternidade. O nível de relacionamento que eu quero ter com essa pessoa é só de amizade. O nível de relacionamento que eu quero ter com ele, ou seja, você vai determinar o nível de relacionamento que você quer. Mas não dê às pessoas das quais você determina níveis de relacionamento, não dê a eles a ideia de cobertura ou a ideia de fundamento. Não tire isso de Cristo. Não tire isso dele. Eu vou repetir, porque esse assunto ele é muito polêmico, porque a gente escuta isso muito. A gente escuta isso demais. Eu vou repetir. Cobertura e fundamento é a mesma pessoa. Cobertura fala de proteção. Eu posso te proteger sem tirar de Cristo o direito de te cobrir. Quem te cobre é Jesus. Eu posso te fundamentar com ensinos, com uma bagagem, com experiências, sem colocar outro fundamento na sua vida que não seja Jesus. Cobertura e fundamento chama-se Jesus. Mas dentro desse espaço chamado cobertura e fundamento, existem níveis de relacionamento. E nos níveis de relacionamento você define qual que é a densidade de relacionamento, qual que é a intencionalidade desse relacionamento ministerial, qual que é o propósito desse relacionamento ministerial, qual a causa desse relacionamento ministerial que você quer. Então tem pessoas que vão olhar e ele vai assim, eu quero ser só amigo. Outro fala assim, não, eu quero algo mais profundo. Eu quero ser filho, me colocar literalmente como um filho. Outros olham e falam assim, eu quero algo mais profundo. Não, eu quero só um discipulado, por exemplo. Não, eu quero só, de vez em quando, ouvir algumas coisas a respeito do que eu carrego. Você determina. Você está entendendo? Você é livre para determinar o nível de relacionamento que você vai caminhar. Porque ministerialmente você não pode andar sozinho. Toda essa live de hoje tem um único propósito para mim fechar aqui. Ministerialmente você não pode andar sozinho. Não pode. Ah, Jesus é minha cobertura, Jesus é meu fundamento e isso basta. Ok. Mas nem Deus, irmãos, que pode fazer tudo sozinho, sempre trabalhou em parceria com os homens. Ele poderia construir uma arca, ele foi lá e chamou Noé. Ele poderia abrir o Mar Vermelho, mas ele foi lá e chamou Moisés para tocar na água com cajado. Por que nós achamos que vamos caminhar sozinho? Por isso que dentro desse espaço, você precisa desenvolver relacionamentos. Porque você não pode caminhar ministerialmente sozinho. Nesses níveis de relacionamento, você vai desfrutar de muita coisa, de proteção. Você vai desfrutar, talvez, irmãos, de ensinos que podem destravar entendimentos. Nesses níveis de relacionamento você cresce porque agrega. A gente recebe sabedoria de Deus, sim, mas a gente também recebe sabedoria dos homens.
E é nesse ponto, relacionamentos ministeriais, que muitas pessoas pecam, que muitas pessoas erram. A minha pergunta para você é: quer descobrir o seu dom? Ótimo! Mas você precisa entender que além de descobrir o seu dom, existe uma série de fundamentos que vão te amadurecer a desempenhá-lo de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa, no nome de Jesus. Amém, pessoal? Acredito que a aula de hoje nós já estamos encerrando. Amanhã, né? Novamente, meio-dia estarei aqui, mas antes de encerrar, convido você novamente a ir lá na nossa página no YouTube, acompanhar sempre. Nós estamos colocando diariamente, né, Bruno? Diariamente nós estamos colocando, essas lives vão todas lá para a nossa página do YouTube, ou seja, estamos construindo, né, todo um material para poder servir os irmãos. Tô indo, grande abraço, fiquem todos na paz, Deus abençoe.